Estamos de volta aqui no CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira, dia 4 de julho, ano é 2024. E agora nós vamos falar sobre um assunto que está em pauta, acredito que pelo Brasil todo, né? A questão dos populares erros médicos. E para comentar sobre esse assunto, eu tenho o imenso prazer de conversar novamente aqui com a doutora Caroline Dait, especialista em perícia médica, né, para falar a respeito deste tema. Doutora Caroline, primeiramente, seja bem-vinda novamente aqui à CBN Cascavel. Satisfação conversar contigo. Excelente tarde. Boa tarde, Alexandre. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Espero que eu ajude a esclarecer alguns pontos de dúvidas desse assunto. Primeiramente, doutora, a gente fala aqui erro médico, um termo popular, né? Como é que a gente atribui essa questão aí nos termos realmente da medicina, né? Para os médicos, o que é considerado um erro médico? Esse termo, ele já denota uma responsabilidade para o médico, né? E nós temos visto, até na mídia, né, alguns casos aí bem recentes que aconteceram óbitos até que não foram provocados exatamente pelo médico. Por isso, esse termo, ele foi substituído por um que é um pouco mais difícil, até não está sendo tão usado, como danos associados aos cuidados de saúde, danos morais ou materiais. E no caso, né, quando a gente fala do profissional médico, né, a avaliação, né, da conduta desse profissional, quando acontece um processo judicial, vai ser através da perícia médica, né? É aí onde entra, né, grande parte, então, dessa especialidade para auxiliar a avaliar o que pode ter acontecido no caso e ir a fundo e mostrar para o juiz o que tem de melhor indício ali para ser feita a justiça. E aliás, né, doutora, em casos clínicos, realmente aí de enfermidades, raras as vezes em que se vê, né, essa alcunha de erro médico ou de danos, né, mas principalmente a gente tem visto, né, com mais recorrência em procedimentos estéticos, não é, doutora? É verdadeiro isso? Tem vários motivos para isso, né? Um pouco porque esses casos acabam tomando maiores proporções, né? Então, são pessoas jovens que provavelmente não teriam até outros fatores de risco e que acabam se submetendo a um procedimento estético em condições que podem às vezes ser duvidosas, né? E os próprios procedimentos já têm os riscos, né? E se uma pessoa ainda acaba se submetendo com um profissional não médico e que está em condições inadequadas, acaba tornando esse risco ainda muito potencialmente ainda maior, né? E aliás, nós tivemos também aí alguns casos de pessoas que tiveram danos aí à sua saúde, até vieram a óbito, muito em função de procedimentos que não são legais no Brasil, como o aborto, que é um deles, e aí a pessoa acaba procurando procedimentos clandestinos, né? E ainda temos aí um grande número disso, doutora, tem chegado alguns casos acerca disso também, ou no Brasil a gente tem reduzido, tem conseguido de certa forma reduzir esses danos, né? Esses casos, a maior parte são até subnotificados, né? Então é difícil até a avaliação dos dados, porque como é algo que ainda, se for de certa forma criminalizado, então quem, né, passa por um procedimento acaba, né, que não vai trazer isso para as autoridades. Então, o que a gente sabe que acontece, né, acaba sendo realmente o mínimo, né, de dados de procedimentos que realmente complicaram. Né? Então, que podem chegar às autoridades de saúde e outros, né, que talvez nunca cheguem. Certo. E a gente tem aqui os dados, né, que esses números aí dos popularmente ditos erros médicos cresceram em 2024 e também a busca, né, pelos danos morais ou materiais decorrentes aí da prestação de serviço de saúde e tem sido crescente, né? Agora, isso tem sido crescente também
muito porque a população tem se dado conta dos seus direitos, tem buscado na justiça esse auxílio. O que causa esse aumento? É a notificação realmente, ou que antes ficava subnotificado? É o conhecimento da população? Ou realmente a questão dos procedimentos que tem tido dificuldade, algo nesse sentido? Por que desse crescimento, doutora? Podemos ter aí várias raízes, né, contribuindo para o crescimento dessa realmente desse evento, né, de maior quantidade de processos, de notificações desses acontecimentos. Então, desde a população que tem mais acesso à informação, né, então a instrumentos de pesquisas, a profissionais que trabalham, né, tentando então ajudar essas pessoas, então advogados cada vez mais no mercado do direito médico, que é algo que está expandindo bastante, até porque também a população de médicos ela cresce mais que a população brasileira já há muitos anos, então a velocidade de crescimento, quem sabe, né, daqui a alguns bilhões de anos até se equipararia, né? Mas grande quantidade de profissionais no mercado, então até talvez uma diminuição da qualificação de profissionais, profissionais não médicos atuando na esfera de procedimentos médicos. Então, são muitos fatores que realmente contribuem para esse aumento. Então, desde realmente ter um aumento, sim, né, de procedimentos estéticos que as pessoas vão se submeter mais e as complicações vão acontecer mais, e outros procedimentos da área da saúde em geral que acaba trazendo relevância quando acontece um caso e essa pessoa, antes a conduta do médico era algo inquestionável, né? Não, então vamos pensar lá antigamente nas cidades que tinha o padre, o delegado e o médico, e hoje, né, o médico ele é muito mais questionado. Então a pessoa ela não se cala mais diante de algo que ela tem dúvida. Então ela procura uma segunda opinião, né, e tenta entender o que aconteceu naquele caso. Então isso também dá luz maior a esse tipo de complicação. E aliás, doutor, estou falando como uma especialista em perícia médica. O crescimento também dessa área, da perícia, pode ser um dos fatores que tenha contribuído, porque realmente pode apurar com propriedade o que de fato aconteceu? A especialidade de perícia médica, ela vem crescendo muito nos últimos 10 anos e realmente tem muitos profissionais ainda no mercado, mas eu vou te dizer, Alexandre, que ainda não é suficiente. Então, são poucos especialistas para a demanda que a gente tem de perícia. E algo muito interessante que eu falo é que em um processo judicial, o perito ele vai avaliar o caso, ele vai ser os olhos do juiz. Mas tanto o autor da ação quanto o réu, quando a gente está falando do médico, o réu vai ser o médico, né? O autor, o paciente, nesse tipo de ação, e o perito ele está ali no meio, né? Mas cada uma das partes podem indicar peritos particulares para participar junto. Então, em uma ação pode ter 3 médicos peritos ou mais. E aí o que acontece? O médico, geralmente, ele vai ter o poder aquisitivo até para contratar um perito particular para estar assessorando ali, que é o chamado assistente técnico. Mas o paciente, muitas vezes, ele não tem, né? Então, ele deixa de mostrar muitos pontos que até seriam importantes para a instrução daquela ação. Então, se nós tivéssemos ações judiciais que têm o perito oficial e também, né, os peritos particulares de cada uma das partes, com certeza a balança da justiça seria muito mais bem equilibrada para todos os lados. Sem dúvida. Doutor, e também eu gostaria de que você nos explicasse, né, a respeito, quando o paciente está ali, é o autor da ação, né? Então é mais fácil de se identificar os fatores que levaram talvez ao erro ou ao não erro, ao que aconteceu de fato. Agora, quando esse paciente vai a óbito, o que isso dificulta também ali para comprovar se houve ou não um dano àquele paciente, houve ou não uma conduta irregular do médico? Então, nesses casos, a documentação, né, do tratamento que ele estava sendo submetido vai ser muito importante.
E quando essa pessoa, então, passa pelo procedimento de necrópsia, a gente pode ter aí alguns indícios a mais que vão nos ajudar a esclarecer a real causa da morte. E aí, dessa forma, fecha o caso, né, de uma forma que todos os pontos fiquem melhor esclarecidos, porque todas as esferas, desde a avaliação de documentação até o próprio exame do corpo, né, foi feito. Mas em muitos dos casos acaba sendo feito apenas a avaliação da documentação. E ainda assim, né, é possível, né, em grande parte das vezes, a gente chegar a algumas conclusões ali, apesar de que pode acontecer de não, a gente não conseguir bater o martelo, mesmo tendo a necrópsia e a análise da documentação. Então, a perícia, né, às vezes as pessoas ficam assim um pouco chateadas com a atuação do perito, né? Porque pode ficar em cima do muro, mas é que o perito, para ele falar exatamente o que foi a causa, ele precisa ter certeza, ele não pode achar, né? Ele não pode dar opinião, ele tem que trazer toda a parte técnica, né? E quem vai analisar todos esses indícios vai ser o juiz, né? E os peritos particulares vão ajudar também nessa função. E em caso de óbito, doutora, somente os parentes, né, de primeiro grau podem ingressar com ação? Quais são essas possibilidades? E também existe ainda muito da família, por conta ali de talvez ter que fazer alguma exumação, algo nesse sentido, da família não dar sequência num processo, ou talvez até nem mesmo abrir uma ação, por conta de ficar chateada em fazer todo esse procedimento. Também existe isso, doutora? Com certeza, a exumação não é um procedimento fácil, né, para a família, né, porque ela vai ter que acompanhar o acontecimento, né, de todo o procedimento, nesse caso. É, e o início de uma ação não necessariamente, né, vai ser por efeito direto da família, né? Então, pode ser uma autoridade policial que dá esse segmento. Então, não ter necessidade da denúncia partir da família. Então, tem várias formas disso iniciar, mas vai ser um procedimento doloroso, mesmo que não exista a exumação em si, porque o fato de a justiça, às vezes, ter essa demora para avaliar todo o caso, né? Tem muitos trâmites que tem que acontecer, então ficar revivendo aquela situação é sempre muito doloroso para a família. Eu lido com casos de pessoas, né, que vêm fazer uma consulta puramente para saber, existiu um óbito e eu quero entender melhor essa situação, o que aconteceu com o meu familiar. Ou um hospital, né, com uma comissão de revisão de óbitos. Então, nós aprendemos muito com a morte. Ela nos ensina demais. Então, um hospital, ele tem que estudar a fundo o porquê que os óbitos que acontecem ali naquela instituição. Então, existem comissões para isso. E ali a gente revisa os documentos e pode ver se a conduta médica pode estar atrelada a esses casos. No caso de uma consulta com o perito particular, é sempre doloroso para a família a gente tocar nesses pontos, e principalmente quando se levanta a possibilidade de que alguma conduta poderia ter mudado o destino daquela pessoa. Então, é uma atuação bem delicada que a gente precisa ter com os familiares. E nós falamos aqui sobre os procedimentos estéticos, doutora, e há uma abertura, né, desse mercado para profissionais que não são da área especificamente formados em medicina, não é? Então, hoje, os procedimentos estéticos são abertos. Isso tem também contribuído, talvez, para esse número mais elevado de procedimentos que acabam não trazendo o resultado que era esperado ali pela pessoa que foi buscar o procedimento? É claro que quando nós deixamos de fazer um procedimento com o médico, está se abrindo mão de várias coisas. Então, e relacionadas à segurança principalmente. É, e os outros profissionais, eles fazem vários procedimentos, né? Então, tem procedimentos que são liberados para eles. Só que o problema está quando se ultrapassa essa capacidade e uma pessoa que não tem a formação adequada e não tenha também a estrutura para fazer aquele procedimento, né, submete uma pessoa a isso. E aí, podem acontecer complicações agudas e podem acontecer complicações, né, tardias, em que esse profissional não vai conseguir tratar.
Então, é o barato que sai caro, muitas vezes. Porque aí essa pessoa vai acabar tendo que precisar de ajuda médica, e quando não é um caso de um óbito, de algo que acontece uma emergência, ela tem que procurar ambulatorialmente um cirurgião plástico para fazer uma correção de alguma rinomodelação, alguma coisa desse tipo. Alguns profissionais até se negam a atender, né, pela dificuldade que vão ter para realizar esse procedimento. Então, a pessoa tem que pensar muito bem quando ela vai se submeter a um procedimento estético, porque não é só pensar também no resultado, nas complicações agudas, mas também no que pode acontecer tardiamente. Doutora Caroline Dait, algo mais que você gostaria de salientar aqui acerca desse assunto para o nosso ouvinte da CBN? Olha, salientar que médicos peritos, né, estão à disposição da população, de outros médicos também, porque também existem as ações que são injustas, podemos dizer assim, né, contra colegas médicos que tiveram a conduta adequada, mas que a pessoa se julgou, né, lesada de alguma forma e processa esse profissional. Então, essa especialidade ela tem que ser mais usada, mais conhecida até de outras autoridades que possam disponibilizar para a população em geral esse profissional para auxiliar ela no esclarecimento de dúvidas também. Maravilha, doutora. Obrigado por atender mais uma vez aqui a CBN Cascavel e nos emprestar aí um pouco do seu conhecimento. Excelente tarde. Estou à disposição, uma ótima programação para todos vocês. Até Mu- mais. Muito obrigado. Eu conversei aqui com a doutora Caroline Dait, né, gentilmente nos prestando aí o seu conhecimento, especialista em perícia médica, falando aí a respeito, né, dos erros populares, né, o termo popular, denominado erro médico, que realmente vem acontecendo com recorrência, principalmente no que tange aí ao aspecto dos procedimentos estéticos.